Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians monitora Everton Cebolinha. E Yuri Alberto pode mudar de seleção e atuar pela Itália no ciclo da Copa de 2030. E também vamos ver aí as últimas informações para o derby de domingo pelo Campeonato Brasileiro às 18h30. Vamos acompanhar aí. E aí, o que vocês podem falar do jogo, do trabalho do Fernando Diniz e dessa vitória que é muito importante, né? Tanto para o Corinthians quanto para ele. Então, com pouco tempo para trabalhar, o Diniz está focando, né, nas situações que ele consegue agir de forma rápida. Ponto 1, reconectar o time com a torcida. O discurso dele já na entrevista de apresentação foi esse e ontem não foi diferente, né? Uma forma de trazer novamente o torcedor para o lado dos jogadores e os jogadores responderem à torcida. O que ele fez ontem, taticamente, foi aquele time que a gente está acostumado a ver do Diniz, nada disso. Ele focou, por exemplo, em dois aspectos na equipe. Para mim, primeiro, recuperar o estado emocional do Garro. O Garro é um jogador importantíssimo. A gente tem cobrado aqui no Mesa Redonda e no Gazeta Esportiva o que aconteceu com o Garro, que foi inclusive vencedor do troféu Mesa Redonda. E já na primeira partida do Diniz, ele fez um primeiro tempo muito ruim, assim como todo o time. O primeiro tempo foi muito ruim do Corinthians, mas no segundo tempo, né, depois de uma conversa no vestiário, o Garro se encontrou, 2 assistências, vitória do Corinthians com 2 assistências do Garro. E se o Yuri não perdesse, o Kaique não perdesse uma no finalzinho do jogo, seriam 3 gols com 3 assistências do Garro. E a aposta no garoto Kaique. Ele apostou no Kaique, que fez um gol a lá Romarinho, com aquela cavadinha, né? Então é garoto ainda, ele sabe que vai perder jogadores na próxima janela. Você sabe que o Kaique jogou com o filho dele, né? Então tem essa informação. E mais, né, Michele? Ele sabe que o Corinthians vai perder jogadores na próxima janela, de que não tem investimento, então tem que olhar com muito carinho para a base. E já começa dessa forma. O Hugo, o Ancelotti tem uma dúvida de levar Bento ou Hugo, ou acho que nem tem mais, vai levar o Bento. Gente, o Hugo não é só pegador de pênalti. Ontem o Hugo foi fundamental para que o Corinthians trouxesse essa vitória. 0-0. Ele é jogador de jogo grande. Ele não é só pegador de pênalti. Tem que parar com essa história de que o Hugo é só pegador de pênalti. Tá aí, as imagens não deixam mentir. Ele fez defesas importantíssimas e foi fundamental a vitória ontem para a estreia do Fernando Diniz e para o Corinthians começar bem na Copa Libertadores da América. Aliás, melhor do que o Palmeiras, em termos de resultado, né, Alex? Porque domingo, estou falando isso porque domingo tem Corinthians e Palmeiras. Sem dúvida, muito melhor do que o Palmeiras, embora o Júnior Barranquilla seja muito melhor do que o Platense, né? Mas, de qualquer forma, o Corinthians fez a sua parte, era o que tinha que ser feito mesmo, ir lá na Argentina, estádio lotado, pressão, e ganhar o jogo. Não interessa de que jeito. Ganhou o jogo e ganhou bem. Tem razão, Garrafa, em relação ao Hugo Souza, quando estava 0-0, praticou um milagre aí que a gente acabou de ver. E olha que defesa, Alex. Foi um milagre. Uma defesa de reflexo, de atenção, né? Ao contrário do gol que ele tomou na Neoquímica outro dia, que ele ficou parado e a bola foi no canto de gol, contra o Inter, né? Contra o Inter, né? Pra mim ele falhou, mas nessa aí ele realmente mostrou que é um grande goleiro. E aquilo que nós falávamos ontem, o Yuri Alberto era dúvida, lembra? Ele tinha que jogar. Com dente, sem dente, com siso, com dentadura, sem o siso, de qualquer jeito. O Yuri Alberto tinha que entrar em campo, porque o Corinthians com ele é de um jeito, sem ele é de outro. Vocês viram o Pedro Arrul depois quando entrou em campo? Teve um lance que estava até impedido, não ia valer o gol, mas ele pegou a bola, parecia um senhor de 75 anos, andando na área, tentando ajeitar o corpo para alcançar a bola e chutar. Quer dizer, é muita discrepância, é muita diferença do Yuri para qualquer um que esteja na sua reserva. Então o Corinthians precisa se preocupar a curto prazo, inclusive, para o meio do ano, de ter um substituto à altura do Yuri para quando ele não possa jogar. Enquanto não tem esse substituto, o Yuri não tem o direito de ficar fora. Claro que só nos momentos que são impossíveis, né? Suspensão, uma contusão, mas o Yuri tem que estar em campo sempre. É isso aí, vai ser fundamental no jogo de domingo contra o Palmeiras, né? Opa! Esse jogo tem que jogar, tem que ir de qualquer jeito. Bom, olha lá, ó, Corinthians está de olho em atacante do Flamengo. Vamos chamar o repórter Thiago Salazar para repercutir a vitória do Corinthians contra o Platense. Salazar, o garoto Kaique tá em alta com o Diniz, né? Tá em alta, Michele. Olha só, o Diniz até revelou na entrevista coletiva que o Kaique jogou com o filho dele. Tanto o Kaique como o Breno Bidon jogaram com o filho dele no futebol de salão do time aqui da Penha. Mas que ele ficou mesmo encantado com o Kaique quando jogou contra o Kaique. Falou sobre isso na entrevista coletiva do titular do Corinthians, inclusive com um gol marcado para abrir o placar nessa vitória da Copa Libertadores da América. Vamos ouvir então o Fernando Diniz falando do Kaique. O jogo lá que o Corinthians ganhou do Vasco 3-2 no Brasileiro do ano passado, ele jogou muito bem aquele jogo. Então tinha uma imagem muito vívida, chamou muita atenção. E com a vinda do André
para o meio, ele era uma das possibilidades que eu achava que podia acontecer. Aí no treinamento, já no primeiro treinamento eu coloquei ele para revezar um pouco, eu gostei. E no segundo treinamento já eu escolhi para iniciar o jogo. Você percebe que o Fernando Diniz, como disse bem o Garrafa, não tentou ficar inventando moda. Foram só 2 treinos. A entrada do Kaique, isso sim tem total influência dele. Porque Lingard estava no banco, Vitinho estava no banco, enfim, ele tinha em tese opções mais cascudas, mais experientes, mas apostou no menino e deu certo, né? Com certeza deu certo. E o fato dele já conhecer, né, também ajudou ele a ter mais confiança, a Garrafa. E outra, né, Michele, Alex, o Fernando Diniz, ele não é um técnico covarde. A grande virtude, uma das grandes virtudes que ele tem é coragem. Ele fala muito de coragem. Se fosse talvez um outro técnico, olha, mas para quarta-feira eu vou ficar na arquibancada, vou esperar, né, tem semana de Palmeiras. Não, ele já chegou, já pôs a mão na massa, ninguém joga com nome, né? Ele é um estudioso, ele viu o Kaique, falou, vou apostar no menino. E tá lá, o resultado veio. É isso, o Kaique tem qualidade, já mostrou isso. E o Fernando Diniz, na coletiva, né, ele revelou que o Kaique jogou com o filho dele no futsal, enfim, então já conhecia o menino, sabe das qualidades, conhece mais a fundo, e é aquilo, um técnico novo se apega também àquilo que lhe dá confiança no primeiro momento. Ele sentiu que o Kaique poderia dar uma resposta mais imediata, colocou em campo e deu certo. Então, de repente, começa aí uma trajetória nova dentro do Corinthians de um jogador da base e que pode se dar muito bem. De repente, contra o Palmeiras pode ser uma arma importante. Não tenha dúvida. E esse gol que a gente está vendo aqui, sem nenhum exagero. É só mudança de lado. Lembra demais o gol lá na Bombonera, final da Libertadores, o gol do Romarinho. Primeiro, olha a metida de bola do Garro. E agora, olha só, com lucidez o que ele faz, né? Na saída do goleiro, ele dá a cavadinha. É gol de quem sabe, não é gol de quem sabe. Não é gol de cabeça de bagre, não. Sabe que o treinador quer. É para fazer gol? É para ir com vontade, força? É. Aê, é isso aí. Bom, tem mais Salazar para falar com a gente. O tema de agora é o Garro, o meia Garro. O técnico Fernando Diniz ficou satisfeito com o desempenho do argentino? Mais do que satisfeito, né, Michele? A intenção do Fernando Diniz claramente é recuperar o Garro. Vocês, inclusive, lembraram, o Garro ganhou o troféu Mesa Redonda, mas recentemente a gente pode dizer que ele era um reserva desse time do Corinthians. Nos grandes jogos, por exemplo, na final da Copa do Brasil, na final da Supercopa, que o Corinthians, enfim, acabou campeão em ambas as oportunidades, o Garro começou no banco de reservas. E o Diniz avisou, vou testar ele, Garro e Bidon juntos. Vamos ver se dá certo. E na primeira, aparentemente, deu certo. Vamos ouvir o técnico do Timão. Em relação ao Garro, eu acho que é um talento raro que o Corinthians tem. Ele dava um tempo, eu sei que ele dava um tempo passando por uma fase não tão brilhante como já foi no começo dele aqui, mas tem tudo para recuperar. Eu acho que ele é muito talentoso e vou fazer de tudo que eu puder para poder deixar ele com a vontade no jogo e inserindo cada vez mais nas ideias que eu penso sobre futebol. E é importante destacar que a função do Garro ontem e a escalação do Kaique tem tudo a ver com o recuo do André. O Fernando Diniz também falou isso na entrevista coletiva. O André, segundo o Fernando Diniz, é um camisa 8. Ele trouxe o André mais para trás, para escalar o Kaique na ponta esquerda e dar mais liberdade para o Garro. Deu certo, né, gente? Olha, uma chegada já com mudanças no time que deram certo, mas também, será que não é porque o adversário era fraco, Alex? Tudo pode fazer parte desse contexto, mas não importa. O que o Corinthians tinha que fazer é aquilo que eu já falei, tinha que ir lá e ganhar o jogo. E o Diniz, ele conseguiu mudar com as mesmas peças o posicionamento e o tipo de jogo. E o Corinthians melhorou, mostrou um futebol melhor. Não foi também aquela maravilha, para quem viu o jogo inteiro, né? Porque para quem não viu e fala foi 2-0, poxa, legal, fomos lá na Argentina e ganhamos. Também não foi isso. Primeiro tempo, quem teve mais chance de gol, mais perto do gol, foi o adversário. Então, aos poucos, o Corinthians foi construindo a vitória, precisa evoluir muito, mas só com essas pequenas mudanças no posicionamento de alguns jogadores, inclusive do Garro, o Corinthians conseguiu melhorar. Eram 9 jogos sem nenhuma vitória. Então o Alex, ele toca num ponto cirúrgico, não é? O que valia era a vitória, o resultado, não o desempenho. Mas a gente conseguiu observar algumas coisas, dentre elas a evolução do Garro. Se o Diniz, no Fluminense,
onde ele se sagrou campeão da Copa Libertadores da América. Ele se utilizou e recuperou o Paulo Henrique Ganso, talentoso Ganso, mas em final de carreira, era um desperdício a gente ter o Garro, com todo o talento que tem, do jeito que estava. E ele está olhando para o Garro com essa atenção. E só para fechar, no dia da contratação do Diniz, me preocupava muito, o Diniz vai manter aquele esquema e tal. Já nas coletivas, o Diniz está usando as entrevistas coletivas para se reconectar com o torcedor. Sem o tactics, sem 2 linhas de 4, 3, por dentro, por fora. Ele está falando o simples, o arroz com feijão, como gosta o torcedor corintiano. Está indo muito bem o Diniz, nesse ponto de comunicação com o torcedor. Falou que agora ele acha que é o momento certo de estar no Corinthians, né? Que ele se sente mais preparado também, já tinha tido outros convites. E ele é da ZL, né, minha gente? É Zona Leste. Bom, olha... Encarado como um jogo decisivo, como uma final, como sempre é encarado quando joga Corinthians e Palmeiras. Boa noite. E vai, Corinthians. Dá pra repetir? Eu não tô falando pra vocês. Mas assim, mas não é forçação de barra. Não é, não. O Diniz é assim. Ele é corintiano. É assim. Acho legal esse tipo. Eu gosto também. Não diminui o trabalho do treinador. Não precisa ficar falando bonito. É de coração. 2 linhas de 4, 2, um por dentro, passa o ala, sabe? Arrozinho com feijão bem temperado. A torcida corintiana gosta. Agora, a torcida corintiana, você sabe como é que é, Alex, você conhece bem. Foi ótima a estreia, ganhou do Platense, o Garro jogou bem. Agora volta tudo a 0. O Yuri fez gol, né? O Kaique. É agora. Perde do Palmeiras pra ver. Aí já vão falar, esse Diniz, é isso aí, não adianta, é o Diniz. Enfim, é o futebol, certo ou errado, assim é o futebol. É assim que funciona, não tem jeito. O importante para o corintiano, pensando assim, com a cabeça do corintiano, o Diniz começou bem. Né? O início foi muito bom, porque você imagina, se ele vai ontem na Argentina e toma de 2, 3 o adversário, já fica aquela coisa, aquele peso, 10 jogos sem ganhar, vai pegar o Palmeiras, puxa, e agora? Mas não, uma vitória como essa fora de casa impulsiona o torcedor a ir para a Neoquímica Arena no domingo e enfrentar o Palmeiras, que é o seu maior rival, com a faca nos dentes, rachando todas as bolas, dividindo, sabe, com aquela vontade a mais do que o normal. Então, uma vitória como essa, o Diniz agindo dessa forma, se comunicando legal com o torcedor, tudo isso é combustível para esse time encarar o Palmeiras, que é melhor time dentro de campo. Porém, principalmente num derby que você conhece também, não basta ser só melhor tecnicamente. Tem outros ingredientes que compõem um derby. E aí que mora o perigo para o Palmeiras, porque o Corinthians, neste momento, chega forte para domingo. Agora, só para fazer o outro lado da questão. Eu fiz um cenário aqui, desenhei um cenário. O Corinthians ganha na estreia do Diniz. Se perde para o Palmeiras. Agora... Se ganhar, meu amigo... Se ganha do Palmeiras... Ai. Segura. Se ganha o torcedor corintiano é empolgado, ele se entusiasma, ele começa a pensar em Mundial. Ele já pensa em Mundial. Se ganha do Palmeiras, depois de ter ganho da Libertadores com o Diniz, você vai ver, domingo no Mesa Redonda. Então olha o que ele falou. Diretor, põe de novo que hoje é sexta-feira. Não pode? Não pode. Tá bom. Vai, Corinthians? Eu entendi que era pra chamar de novo. Não, mas se ganha domingo, o torcedor corintiano vai à loucura, porque o Corinthians e Palmeiras e Corinthians, e você em casa sabe, não é só eu, Alex e a Michele, é algo diferente. Lógico. É mais do que os 3 pontos. E depois... O Abel vai estar em campo. Não se sabe ainda. O Palmeiras está esperando a resposta do efeito suspensivo que foi solicitado ao STJD. Mas o expediente vai até que hora? Até amanhã ainda pode sair. Até amanhã? O Palmeiras está esperando até amanhã. Tinha que encerrar o expediente às não 18. Tem expediente. O STJD tem a liberdade e a possibilidade, como é online e tudo, até amanhã o Palmeiras aguarda o efeito suspensivo. Não há um otimismo muito grande pelo número de partidas que o Abel pegou, mas a tentativa foi feita e o Palmeiras espera com muita ansiedade a resposta, porque o julgamento final do pleno já está marcado para quarta-feira que vem. O Abel vai ser julgado de novo no recurso que o Palmeiras impetrou na própria quinta-feira, ontem no caso. Então, ontem o Palmeiras entrou com recurso e o STJD já marcou o novo julgamento, que é na segunda instância, para a quarta que vem. Mas para domingo, o Abel só trabalharia sob efeito suspensivo concedido. O Palmeiras pediu e ainda não obteve a resposta. Ainda não saiu. Pode sair a qualquer momento o resultado desse pedido de efeito suspensivo para o sim ou para o não. E o Abel é um personagem importante deste Corinthians e Palmeiras. O quanto ele vai fazer falta, não só para o time, mas como para o evento. De qualquer forma, o que a gente promete para você... Tem que estar lá o Abel. O que a gente promete para você é um pós-jogo quentíssimo, ao vivo da Neoquímica Arena, com tudo sobre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians no Mesa Redonda a partir das 9 da noite.
Que domingo bom, que domingo gostoso. É daquele jeito que eu gosto. Nós vamos pegar o pós-jogo quente. E o Mesa Redonda chegando com tudo, com o pé na porta também. Nossa Senhora. Thiago Salazar, esse jogo não termina em 0-0, hein? Só tô dizendo isso. Salazar volta com a preparação do Corinthians para esse clássico maravilhoso de domingo. O que você apurou da escalação do Timão? O clima mudou completamente aqui no Corinthians, né, Michele? Apesar da escalação ter problemas, como você me perguntou agora, os desfalques da partida na Copa Libertadores da América contra o Platense, estamos falando do Joca, Memphis Depay, Guinegão, Caio César, Charles, Pedro Milans e Hugo, eles devem continuar como desfalques. Não há uma expectativa de que nenhum deles possa ajudar o Corinthians nesse derby. Então, aquilo que a gente viu viajando para a Argentina, aquele grupo de jogadores, é o grupo de jogadores que o Fernando Diniz vai ter para a estreia dele como comandante do Corinthians na Neoquímica Arena, no gramado onde, segundo o Fernando Diniz e a comissão dele, a nossa reportagem, é o gramado que tem tudo a ver com o estilo de jogo Fernando Diniz. O clima é outro, com a vitória na Libertadores, o corintiano está muito mais otimista. Aqui no clube a gente também tem escutado isso dos dirigentes e há, de certa forma, até uma mobilização junto à torcida do Corinthians, às organizadas do Corinthians, para a Neoquímica Arena estar pulsante contra esse Palmeiras. Lembrando, o Corinthians tem 10 pontos, 15 a menos que o Palmeiras, e o Timão é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, além de tudo, é fundamental que o Timão volte a vencer para fugir dessa má fase no Brasileirão, Michele. Beleza, Salazar, obrigada pelas informações. Diga, Garrafa. Então, uma situação que a gente fez no comentário é o clima, é aquilo que envolve o ambiente que envolve Corinthians e Palmeiras. Outra coisa é a gente analisar o jogo. Nesse momento, né, uma ligeira vantagem para o Palmeiras, Alex? Acho que não, vou explicar por quê. Porque o Corinthians vem numa montagem de time, né? Técnico novo, o Palmeiras pode vir sem o Abel e acho que jogando na casa do Corinthians, com essa rivalidade de Corinthians e Palmeiras, as forças se equilibram. Eu não consigo dar favoritismo, apesar do Palmeiras estar no melhor momento que o Corinthians e ter um elenco até melhor. Palmeiras, olha onde está na tabela. Não, mas o Garrafa tem razão, Michele. Pior do que não poder contar com o Abel, caso não consiga o efeito suspensivo, é você não contar com dois dos seus principais jogadores ofensivos, que é o John Arias e o Vitor Roque, que se jogar vai ser no sacrifício. E não pode jogar no sacrifício nessa época do ano. Tem que voltar 100%. E pelas informações que eu tenho, ele ainda não está 100%. Pode até ser relacionado, pode até participar do jogo em algum momento, por um tempo, mas não vai ser aquele Vitor Roque total que a gente conhece. E o John Arias está suspenso. E aí, independentemente de quem entre, do que o Abel faça, o Palmeiras, evidentemente, entra mais enfraquecido nessa parte já sem o Piquerez também, né? E já nem conta mais. Né? Porque, falando, né? Já é um Palmeiras bem diferente. Então, e o Arthur, também, que é um menino da lateral esquerdo, que sentiu o jogo da Libertadores, tem risco também de sentir um derby na casa do Corinthians. A gente não sabe como é que ele vai se comportar, esse menino jovem da base que acabou de subir, enfrentando um Corinthians com a Neoquímica Arena lotada, ali no cangote dele, pressionando. Então, de repente, o Abel pode ter problemas aí na lateral esquerda, ter que improvisar o Kelvin outra vez, que tem alguma alergia da bola às vezes. Então, assim, o Kelvin, né, ele tem dificuldade com a bola. Alergia da bola há muitas vezes. Então, o Palmeiras vai ter muita dificuldade para armar o time, para o Abel montar o time, e se o Abel ficar no banco. E o Corinthians, com um novo técnico, mais animado e com a casa cheia, incentivando, 51% para o Corinthians, 49% para o Palmeiras. Olha o que é o Corinthians, gente. Uma vitória. Até ontem eram 9 jogos mas que derby, não ganhava. Derby tem poder. Aí o Corinthians tem essa mística de agora. O derby tá tem todo poder, mundo meio assim, ó. E esse 1% do Alex para o Corinthians, 51% para 49%, é para jogar pressão no Corinthians. Jogar pressão. Não tem o poder disso. O Palmeiras está lá na frente. Quem tem poder é o próprio derby. Eu não tenho poder. O que é isso? Até seu iPhone está falando sozinho. Clássico, até ele ficou maluco. Bom, a questão é a seguinte, de um rival... Não só uma opinião do jogo. Não, vocês estão botando um time que é tão forte como o Palmeiras, pau a pau ali no Corinthians, já estão entrando com mentalidade. Você está minimizando o poder de um derby, hein? E eu sei que o Corinthians vai ganhar. Opa, então você está sendo incoerente. Eu sei que o Corinthians vai ganhar. Entendeu? O Corinthians vai ganhar esse jogo. Justamente por isso tudo. Você está me dando razão, então. Eu estou te dando razão, porque olha como os palmeirenses estão. Uma vitória do Corinthians e os palmeirenses já estão suando, para não falar outra coisa. Salazar, chega de novo na tela, notícias do Coringão. É isso aí, que os palmeirenses, meu tio deve estar transtornado com esse jogo de domingo, Salazar. É palmeirense, deve estar sofrendo já. Cebolinha é cara, viu? Essa cebolinha não é barata. Sofrendo já.
Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mercado, fazer uma pausa no derby, porque o Corinthians também está de olho no mercado. A gente vai ter uma janela de transferências agora no meio do ano e o Corinthians está monitorando uma possibilidade que foi aventada na janela do começo do ano. Estamos falando de Everton Cebolinha. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, Everton, Cebolinha e Flamengo chegaram a um consenso. Nem ele quer continuar no Flamengo, nem o Flamengo quer continuar com ele. Só que o contrato vai até dezembro deste ano. Portanto, a partir da janela agora do meio do ano, o Everton Cebolinha pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe para sair de graça e jogar por essa equipe no ano que vem. O Flamengo deixou muito claro, não abre mão do Cebolinha sem uma compensação financeira. Foi isso que afastou ele na primeira janela aqui do Corinthians. E a informação que chega agora é que o Timão está de olho, está monitorando a situação, vendo o que o Cebolinha consegue fazer por lá, porque se tiver uma oportunidade, desde que não tenha que gastar muito dinheiro, a gente sabe que o Corinthians não vive uma situação financeira tranquila, o Corinthians pode tentar investir nesse jogador. Há interesse, isso é fato, Michele. E aí, como que vai fazer? Cebolinha gostaria de trocar? Michele, com Cebolinha todo é cara, viu? Essa cebolinha não é barata. Então, até em cima disso, Garrafa, com todo respeito, assim... Ao Cebolinha? Ao tamanho do Corinthians, de pensar grande, tem que pensar grande mesmo, porque um clube desse tamanho tem que pensar grande. Só que a gente tem que também pensar com racionalidade, com pés no chão. O Cebolinha ganha 1.200.000 por mês no Flamengo. Eu acho que o Corinthians hoje pensar no Cebolinha, proporcionalmente, é igual o Palmeiras pensar no Vinícius Júnior. Tem sentido? Não tem, porque é um negócio que seria fora... Desproporcional. Cara, fora da curva, né? Pela realidade financeira de cada time, não tem sentido o Corinthians hoje pensar num investimento desse tamanho em termos salariais. Se fala-se num... A menos que ele diminua o salário. E outra coisa, né? Se fala-se num novo contrato para o Memphis Depay, desde que ele aceite uma grande redução, como é que você vai pensar num cara que vai ganhar mais de 1 milhão por mês? Acontece, o Alex Miller, talvez eu vou desenhar para o senhor aqui. Desenha. Vou desenhar aqui, ó. O Memphis Depay talvez não fique. Nossa, Memphis Depay, ó, o Memphis. Sua letra é feia, o Memphis tá bem, o Memphis tá bem aqui, ó. Memphis, é o Memphis. Talvez ele não fique. Aí, o investimento que é alto no Memphis pode ser descarregado aqui no Everton Cebolinha. É simples. Eu não precisava desenhar para você. O investimento no Memphis já não está aguentando. Eu não precisava. O Corinthians já não está aguentando. Precisava desenhar. Agora, não é transferência, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né? Mas enfim, eu acho que pode ser uma engenharia financeira aí. Sai, de repente, se o Memphis não ficar, esse dinheiro pode ser parte desse dinheiro no Memphis. O Corinthians está ruim de engenharia, hein? Faz tempo. Agora sim, ó, dinheiro bem. Salazar, volta para falar qual jogador do Corinthians está na mira da seleção italiana. E Yuri Alberto, Michele, camisa 9 do Timão, ele despertou interesse da Federação Italiana de Futebol, que sondou o staff do jogador sobre, de repente, o Yuri Alberto topar se naturalizar e jogar pela seleção da Itália. Esse é o desejo da Federação Italiana. E o Yuri Alberto e o staff dele enxergaram com muito bons olhos. Ele tem o passaporte italiano, ele pode se naturalizar italiano e jogar pela Itália e achou bacana essa ideia. Agora a dúvida é, ele pode jogar pela Itália, já que ele já defendeu a seleção brasileira? E a resposta é sim. São 3 pré-requisitos. Ter sido convocado pela última vez há 3 anos, isso já aconteceu. Ter jogado no máximo 3 partidas pela sua seleção do país nativo até os 21 anos de idade. Isso ele também cumpriu, não superou essas 3 partidas. E nunca ter defendido o seu país em Copa do Mundo ou Copa América. E o Roberto também nunca defendeu a seleção brasileira nessas circunstâncias. Portanto, ele pode, ele gostou e há o interesse da Federação Italiana. Vamos ver se isso vai avançar ou não, Michele. Que isso, ele é novo, ele tem que defender a seleção brasileira, não a seleção italiana. E eu enxergo o Yuri Alberto sim com bons olhos na seleção brasileira, porque ele tem raça, tem garra. Garrafa. Eu acho que depois desse momento da seleção da Itália, para se pensar, calma, o Yuri Alberto é novo, estou com a Michele. Eu acho que no Brasil ele seria mais um. Na Itália, que é uma grande seleção também, de tradição, ele poderia ser muito mais útil. Mais fácil ele estar na Copa hoje, pelo depois Brasil que inventaram o tá ruim no Corinthians, para você nada tá bom, hein? Tá louco, falar, hein? Que é um a Itália nem Copa tá conseguindo, é melhor a nossa seleção. Melhor a nossa seleção. Na próxima ele vai pela Itália. Na Itália não, Yuri. Ele não vai nessa também pelo Brasil? Tchau. Gente, domingo tem mesa redonda. Cebolinha, né? A ESPN deu hoje uma informação que eu dei há 10 dias, tá? Então, realmente, o Cebolinha é um jogador que é um sonho do Corinthians. Mas a informação que eu tenho, o Corinthians vai tentar no meio do ano? Vai, mas só vai tentar no meio do ano se o Cebolinha não atingir o número de partidas, né, no Campeonato Brasileiro com a camisa do Flamengo. Pelo jeito, isso não deve acontecer, porque, né, o Cebolinha deu uma sumida, né, em relação a defender o Flamengo. O contrato dele é até o final do ano. Se não conseguir no meio do ano, né, se o Corinthians não conseguir contratar o Cebolinha no meio do ano, aí sim o Corinthians faz uma tentativa no final da temporada, quando se encerra o contrato de Cebolinha com o Flamengo. Ele é o sonho de consumo
do Corinthians. Mas eu acredito que vai ser de outras equipes também, outros clubes, e o Corinthians não vai ter vida fácil. Agora, o Corinthians só vai contratar o Cebolinha se o Memphis sair, tá? E se conseguir outras, né, economias até o meio do ano. E tem que bater ainda com essa questão do Flamengo aliviar, né? Enfim, o Corinthians tentar pagar o mínimo possível pelo Cebolinha e ele também não ter atingido o número de jogos do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não vai contratar o jogador para jogar só a Libertadores da América. Tudo bem que a Libertadores é a Libertadores e Copa do Brasil. Não, o Corinthians ia querer o Cebolinha também no Campeonato Brasileiro. Então muita coisa tem que casar para que esse jogador realmente vista a camisa do Corinthians. É uma negociação muito complicada e muito difícil de ser concluída. Deixa o like, comente aqui embaixo se você acha isso possível. Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque informações, meu amigo, não faltam em primeira mão para você, tá? Quer uma informação em primeira mão agora? Vamos lá. O Fernando Diniz agendou uma reunião com o Alex Santana. Ele quer reintegrar o Alex Santana, tá? O Fernando Diniz até chegou a questionar lá dentro, mas ele joga menos do que esse ou aquele? Eu conheço o jogador, ele não joga menos do que esse ou aquele, tá? Mas o Fernando Diniz, ele quer ouvir o jogador. O que ele quer saber? Primeiro, ele quer entender, numa conversa com o Alex Santana, se ele não está satisfeito lá, porque acontece isso no futebol. Se for conversado lá dentro, tá? Eu estou passando para você, eu te coloco dentro do CT Joaquim Grava. Tem jogadores no futebol que ficam satisfeitos. Lembra o Luan? O Luan nunca quis ganhar menos para voltar a jogar no Corinthians, enfim. O Luan ficou super satisfeito, afastado lá, sem ser utilizado. Então, tem jogadores no futebol que realmente se acostumam, não estão nem aí. O importante é o salário cair. Então o Diniz quer entender se ele está com vontade, se ele está com gana, se ele quer voltar, se ele tem esse desejo de retornar a jogar e vestir a camisa do Corinthians, está cheio de vontade, né? Se ele tiver, o Diniz vai reintegrar o Alex Santana. Então a volta do Alex Santana, né, a ser relacionado, a treinar com os demais companheiros e passar a defender a camisa do Corinthians só depende do Alex Santana agora, né? Vai depender muito do que o Diniz, né, o psicólogo Diniz vai avaliar nessa conversa, nessa reunião que ele vai ter com o Alex Santana. Informação quentinha para você aí, tá? Mesmo com as janelas de transferências fechada, o Corinthians não para de procurar por opções que podem reforçar o elenco de Fernando Diniz. Everton Cebolinha, do Flamengo, é o nome da vez nos bastidores do Timão. Segundo informações de Samir Carvalho, em seu canal no YouTube, o Corinthians realmente demonstra interesse em Everton Cebolinha. No entanto, essa contratação só acontecerá caso Memphis Depay deixe o Timão após o fim do contrato. Memphis Depay possui contrato válido até junho de 2026 e conta com uma posição alta na folha salarial. Portanto, será uma negociação delicada. Além disso, o atleta do Flamengo também entra na mira de outros clubes do futebol nacional. Inicialmente, a ideia do clube paulista é contar com o atacante já na próxima janela de transferências, após a Copa do Mundo. Todavia, caso não obtenha sucesso nas tratativas neste período, o Timão avalia uma nova tentativa no fim do ano. Para que uma eventual contratação ocorra no meio de 2026, o Corinthians também precisa que Everton Cebolinha não alcance a meta de 12 jogos do Campeonato Brasileiro. Caso o atacante chegue a este número, o Timão só teria disposição para Libertadores e Copa do Brasil. Dessa maneira, há alguns detalhes para que haja um comum acordo entre as equipes e com o atleta. A situação contratual de Memphis Depay continua em dúvida nos bastidores do Corinthians. No atual cenário, a diretoria não descarta um novo acordo, mas os valores precisam ser reavaliados. Atualmente, não há negociações visando a renovação do atacante holandês. Novas informações devem ser divulgadas perto do fim do contrato vigente. Segundo o Meu Timão, o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, pode atuar pela seleção da Itália no ciclo da Copa do Mundo de 2030. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Benjamin Bach e confirmada pelo portal. A possibilidade ganhou força nos bastidores porque o staff do jogador vê o cenário de forma positiva e também existe a expectativa de que uma ida para o futebol italiano possa avançar na próxima janela de transferências. Yuri Alberto tem apenas uma atuação pela seleção brasileira, registrada em um amistoso contra o Marrocos em 2023. Por não se tratar de partida oficial,
ele ainda segue elegível para defender outra seleção no cenário internacional. Recentemente, o atacante do Corinthians precisou se ausentar no início da pré-temporada para concluir o processo de cidadania italiana. Com o passaporte já em mãos, ele voltou ao clube poucos dias depois e retomou a preparação normalmente. Recentemente, segundo informações do GE, Yuri Alberto passou a ser especulado em clubes do futebol italiano, em meio às movimentações do mercado e ao interesse ligado ao seu passaporte europeu. A seleção da Itália voltou a ficar fora de uma Copa do Mundo após ser eliminada pela Bósnia na repescagem europeia, no estádio Bilino Poligi. O duelo terminou com derrota nos pênaltis após erros de Esposito e Cristante e confirmou mais uma eliminação precoce da Azura. Com o resultado, o tetracampeão mundial fica fora do torneio pela terceira edição consecutiva, ampliando um período de decepção na sua história recente. Agora, o objetivo da Itália passa a ser a reconstrução do ciclo e a tentativa de retornar ao Mundial de 2030, buscando encerrar a sequência de ausências.